Olá, olá. Olá, boa noite. Olá. Todo mundo entrando aí para mais um bate-papo, mais um papo de quarentena. Olá. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Galera entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Galera entrando aí, ó. Muito bom. Acredito que aí vai ser mais uma live aí que a galera também tá bastante interessada. Temos aí mais um convidado muito especial. Boa noite. Todo mundo tá entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Estamos aguardando o nosso convidado. Tô também dando um tempinho pro pessoal tá entrando também, né? Eu deu 8 horas, eu tô lá já. Tem um pessoal aí que às vezes atrasa um bocadinho. Esperando também o nosso convidado aí entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não. Vamos aguardar. Vocês, como é que vocês estão? Esse isolamento social. Olá. Ui. Ah, obrigada. Obrigada. Obrigada, tá? Eu sou suspeita de falar, né? Eu gosto muito de estar participando aí desse projeto. Mas ainda quando a gente tem aí o retorno de vocês aí. Obrigada, tá? Todo carinho. E hoje aí, como vocês sabem, né? Teremos o prefeito da cidade, que vai estar conversando com a gente. Acabou de chegar. Aí vi que ele entrou aqui na live. Só que fazendo convite para ele participar comigo, se vocês me permitem, eu queria dar uma palavrinha. Galera que tá. Então, o som tá baixo, gente? Juninho, me ajuda aí. O som tá baixo? Já vou te chamar, Mari. Só um momentinho. O som tá muito baixo, gente? Está? Melhorou? Gente, áudio muito baixo. É? Sim. Ah, melhorou? Aí eu perguntei se melhorou. Aí eles falam que não, que sim. Tá muito baixo ainda? Melhorou? Ah, pra mim tá bom. Melhorou, né? Ah, então beleza então. Ah, tá bom. Vou falar mais alto. Tá ok então. Então, gente, olha só. Tá, obrigada. Ah, melhorou, né? Então tá beleza então. Obrigada aí. Show, falou. Tá bom então, valeu. Então, olha só, gente, antes de eu começar, o Mário já me mandou aqui a solicitação para participar, mas antes de eu estar. Antes de eu estar. Então, eu quero dar um recadinho para vocês, tá? Vocês prestem atenção em mim aqui, por favor.
Meu gato. Ah, Jesus. Tá. Gente, desculpa, meu gato aqui. Então, olha só, gente. Tem um recadinho pra vocês. Tá bom? Boa noite. Gostaria de dar uma palavrinha com vocês antes de iniciarmos esse bate-papo. Nós do Falando de Barra temos um compromisso com a verdade, com a transparência e com o respeito. Respeito à população, à cidade, à sua história, cada pessoa que passa pelo nosso projeto. Nesse bate-papo, nossa intenção é levar informações úteis ao nosso povo e nunca polemizar. Abrimos esse espaço para que você possa participar com a gente, deixando sua pergunta, sua sugestão e o seu comentário. Não iremos considerar qualquer tipo de ofensa ou manifestação desrespeitosa dirigida a nenhuma das partes. Vivemos dias difíceis e queremos passar por eles juntos, independentemente da opinião partidária, religiosa e social. Então, certos de contar aí com a contribuição de todos, vamos lá dar início à nossa live. Olá! Bem, boa noite. É a primeira vez que eu participo de uma live dessa forma aí. Foi bem difícil aqui, ainda está um pouco complicado. Mas é um prazer falar com você, Tatiana, com o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você está de cabeça para baixo, mas... Não, você que apareceu de cabeça para baixo para mim. Então, o meu telefone... Na verdade, você está aparecendo para mim de... Você está aparecendo para mim de lado. E você também de lado. Como é que faz para consertar? E agora? Seu telefone está comum? Ele está em pé? Meu telefone está deitado. Acho que você vai ter que colocar ele em pé. Colocar em pé? É porque o aparelho que está aqui é um aparelho que é um tripé que deixa deitado. Ou ele consegue colocar em pé também? Então, o meu tripé consegue ficar em pé. Eu vou tentar. Tá, a gente aguarda, não tem problema. Eu não consigo. Só consigo deitado. Aonde que eu consigo é deitado. Se for em pé, eu tenho que segurar. É, não consegue? Se for em pé, eu tenho que segurar. Então, agora você tá... Mas agora eu tenho que segurar sem o tripé. Aí eu tô segurando com a mão. E agora? Eu vou ficar... Tá bom, eu acho que fica seu pé. Vamos lá, vamos bater o papo. Vai ficar cansativo. Vou tentar ser bem objetivo. Porque eu já tenho problema no ombro. Não, se você quiser. Eu não consigo. Eu não me importo, não vejo Esse diferença. tripé aqui é do Júnior, do Tom Ford. Ele não fica só do Júnior. Pergunta então tá. Então, dá uma segurada. A gente vai ser breve aí na nossa live, até porque o Instagram ele coloca um tempinho, né? A gente não pode ficar se estendendo muito, porque ele corta a gente. Beleza. Ok? Então, eu não sei se você tem acompanhado a gente nas outras lives, mas tem funcionado da seguinte forma. A gente anuncia, né, o nosso bate-papo e as pessoas vão mandando perguntas e a gente seleciona um roteirinho. Esse é o roteirinho que a gente vai seguir, ok? Então, vamos começar com as perguntas, tá? Eu começo aqui com a pergunta da Luciele Ferreira. Ela é médica veterinária e é moradora de Dorândia, tá? Ela pergunta o seguinte: não seria possível a Guarda Municipal ajudar na organização das filas no centro da cidade? Olha, na verdade, a Guarda Municipal já vem fazendo esse tipo de organização, mas não funcionou. Então, a gente determinou, os bancos e o Ministério Público recomendou que eles coloquem um funcionário devidamente uniformizado, com os IPIs, para que tenha a segurança também do profissional. Isso foi nessa semana que terminou na sexta-feira.
Mesmo assim, hoje foi o dia dos R$ 600 que o governo está operacionalizando, ainda foi bem complicado, mas foi tentado pela Guarda Municipal, já houve o pedido da população para que possa ter o espaçamento, cuidado, e eu aproveito aqui a sua audiência, o programa, que a gente está falando com a população de Barra do Piraí, porque se você for ao centro da cidade, que use máscara para o seu cuidado e também com o cuidado das outras pessoas, que pode ser que você esteja contaminado e não tenha sentido absolutamente nada e possa estar transmitindo o vírus. Então é fundamental. Quem são as pessoas do grupo de risco? Pessoas com comorbidade, com algum tipo de doença crônica. Essas pessoas têm que redobrar os cuidados com a higiene e, se puder, fazer a retirada da sua roupa antes de entrar em casa, deixar o calçado do lado de fora e assim por diante. Então, a Guarda Municipal, respondendo a Lucéia, né? De Dorante, Luciene de Dorante, a Guarda vem tentando fazer o possível, mas a população precisa também fazer a sua parte. A gente, como poder público, não pode proibir, seja quem for, de pagar os seus compromissos, de pegar o seu salário. E essa movimentação que você deve ter visto aí, de mais de 22 milhões de pessoas que foram habilitadas dentro de um cronograma que o governo federal determinou de saque, de transferência, era impossível não dar o tumulto que deu. Parece que a cidade está funcionando normal. E, infelizmente, as pessoas não estão, boa parte da população não está levando a sério. É verdade, eu fico sabendo, né? Porque assim, eu realmente não estou saindo de casa, mas as notícias chegam, né? E realmente chego é que as pessoas estão indo para a rua mesmo como se tivesse tudo normal. A Maite Mendes, ela é militar, barrense e mora em São José dos Campos. Ela, seguinte pergunta: meus pais, né, que moram aqui em Barra, lógico, fazem parte do grupo de risco. Sentindo os primeiros sintomas, qual é o canal de atendimento que a prefeitura disponibiliza? Olha, no primeiro momento, se ela sentir os primeiros sintomas e ela é de grupo de risco, ela tem que fazer trabalho de vigilância, né? Porque pode ser uma gripe, principalmente se tomou a vacina, porque a vacina é um vírus encapsulado que coloca nas pessoas 3, 4 dias depois. Está entrando mensagens, está entrando ligações, mensagens, peço desculpa. Então, se tomou a vacina, basicamente pode ter uma reação da vacina e não ser absolutamente nada. E o último local para que a pessoa possa ir, se tiver com gripe, tosse, nada grave, é um hospital ou um posto de saúde. Mas se agravar, persistir a febre, ter problemas respiratórios, ela precisa procurar o posto de saúde e automaticamente procurar a Santa Casa, que vai dar os primeiros atendimentos para ela. Sendo necessário fazer a intubação dela, ela vai ficar no 3º andar, que foi isolado somente para o paciente de Covid-19. E se assim os nossos leitos estiverem cheios, as pessoas vão ser transferidas para o hospital regional, onde a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí faz um aporte no consórcio. Correto. Muito bem. A partir de amanhã, a Caixa Econômica vai disponibilizar a ajuda emergencial disponibilizada pelo governo federal. No intuito de evitar filas e aglomerações junto à Caixa Econômica Federal, qual a postura da Prefeitura para evitar o tumulto? Olha, eu volto a dizer e a repetir. Nós determinamos a Caixa Econômica, os bancos privados, as lotéricas que coloquem um funcionário para que cada cidadão e cidadã que possa também ter os cuidados redobrados, principalmente do grupo de risco, de usar a máscara e manter a distância, evitar o contato, evitar o cumprimento. Está difícil, é uma época que todo mundo se cumprimenta, se gosta de se falar. Eu vejo pessoas ainda se cumprimentando na rua. Então, esses cuidados precisam ser de todos. O governo não consegue fazer todos esses cuidados. A determinação é montar uma campanha forte de orientação e de informação à população, mas, volto a dizer, parece que as pessoas não estão levando a sério. Eu vou aqui aproveitar o programa
eu estava tendo a gente pegou estatísticas de outras cidades, de outros países, se a população não colaborar, cidades igual a nossa, de 100 mil habitantes, se não manter o isolamento social, eu sei que é duro, e agora o governo colocando os R$ 600 para tentar minimizar, porque tem pessoas que não conseguem viver com R$ 600. Vou dar um exemplo, a própria prefeitura vive de impostos, está arriscada a não pagar a folha. Então imagina o cidadão, está todo mundo sofrendo. Então esses cuidados precisam ser de todos, né? E a vacina, como não existe nenhum remédio, o cuidado com a higiene e o isolamento social. Não tem jeito, cada um precisa fazer a sua parte. É verdade. E com o novo decreto do governador, Barra do Piraí não consta como uma cidade com alto potencial. Porém, faz divisa com a cidade que tem o pior número do Vale do Paraíba, que é a Volta Redonda. O prefeito não deveria acionar o governo e incluir Barra do Piraí na questão de precisar manter o isolamento, uma vez que a cidade vizinha não consegue fazer a barreira sanitária necessária? Olha, se testar a população, deve ter muito mais. Na verdade, no país todo, eu não acredito nesse 17 ou 18 mil casos confirmados no país. Várias mortes, vários óbitos ainda sendo investigados. Essas barreiras sanitárias, elas não funcionam da forma que deveria fazer um trabalho de amostragem, já que não dá para testar todo mundo, realmente no grupo de risco. Enfim, Volta Redonda está com mais de 65 casos. Existe já a proibição de pessoas de fora da cidade de Volta Redonda. Eu estou tentando fazer um monitoramento com alguns especialistas, cientistas do governo do estado. Não temos um infectologista nos dando a assessoria necessária. É por isso que a gente segue o decreto ou as orientações do Ministério da Saúde. Basicamente, eu não quero gastar muita energia. Eu acredito que o pico da doença vai acontecer até o dia 23, até o dia 30 de abril, podendo se prorrogar pelo mês de maio. Então, se eu começar a gastar todas as minhas energias, apesar da dificuldade financeira que a gente se encontra, a gente vai ter grandes problemas pela frente. Então, o objetivo principal é manter as pessoas em casa. Infelizmente, mais de 50% da população colabora, e boa parte da população, que ainda é um número significativo, de quase 40%, não acredita. Eles continuam indo para a rua sem ter o que fazer, e eu estou com o decreto pronto para multar, evitando suspender passagens de ônibus dos idosos, porque cada um precisa do médico. Tem prefeito que suspendeu a gratuidade dos idosos. Eu não suspendi, por quê? Primeiro que eles têm que pegar os seus compromissos financeiros. Outros têm médicos monitorando, baseado nas informações do governo do estado e também aliado ao Ministério da Saúde. Então está tudo sendo, dentro do possível, controlado. Eu acho que as pessoas não estão mesmo assim colaborando, né? Eu acho que vai ter que chegar nesse extremo. Quando eu precisei ir na rua, eu vi pessoas que elas levantam a faixa que foi colocada em volta das praças e entra na praça e senta. Infelizmente. Então, assim, tá uma situação complicada de se controlar, as pessoas parecem que não estão acreditando. É até difícil da gente acreditar que isso possa estar acontecendo. Olha, só vai acreditar quando começar os óbitos. Eu volto a dizer, foi feito um estudo que, se não fizéssemos isolamento social, esse distanciamento social, teríamos hoje mais de 200 mil casos e basicamente mais de 5 mil óbitos. E está comprovado que, se fizer o isolamento, mesmo fazendo o isolamento social, seja 70%, que seria o ideal, mesmo assim, não dá para comparar a Espanha, a Itália, Nova York, países de primeiro mundo, com o Brasil. Há possibilidade, aí sim a população vai se permanecer fechada dentro de casa, de ter um colapso na saúde. Eu estou com 19, vou para 19 respiradores. Se 500 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas precisarem do respirador, e olha que o hospital regional que a gente coloca dinheiro já está recebendo pacientes da Baixada Fluminense,
e a gente ter que escolher daqui a pouco quem vai viver e quem vai morrer, esse é o drama que isso pode acontecer, porque nenhuma cidade do mundo está preparada para uma pandemia como essa. E olha, eu volto a dizer, a população precisa colaborar. Eu realmente não vou desafiar esse vírus, tenho feito a minha parte, tenho ficado dentro de casa, tenho feito o possível, porque é chato. Foi o pior momento do meu governo, foram 3 anos, nem quando eu assumi a prefeitura, diante de 80 milhões de dívida, com a folha de pagamento atrasado, os 3 hospitais com 5 folhas de pagamento atrasado, eu posso reconhecer hoje que o meu pior momento como prefeito da cidade nos últimos 3 anos é o que a gente está vivendo. Porque a gente está numa guerra invisível, a gente não sabe o que vai acontecer e parece que estamos presos, todo mundo preso, sem saber o que fazer, porque é tudo muito novo, infelizmente. Não há parâmetro para se comparar, né? A última pandemia foi em 1918, e quem viveu ela... Então não tem precedente ainda, tudo muito novo. Acho que o país, para manter a economia, vai ter que investir, imprimir moeda e gastar, porque senão vai ser uma quebradeira generalizada, jamais vista nessa geração. Tempos difíceis, né? Vamos a mais uma pergunta. De acordo com o decreto da última terça-feira, publicado pelo Diário da União pelo governador, o comércio terá que manter as portas fechadas, atendendo somente com a entrega a domicílio, né, que é o delivery. Sabemos que muitos comerciantes não manter seus estabelecimentos dessa forma e muitos estão passando por uma grave crise financeira. Qual forma de incentivo a prefeitura pode apresentar a esses comerciantes no intuito de amenizar esse problema econômico local do comércio de base por aí, para que os comerciantes consigam manter seus funcionários e seus estabelecimentos? Olha, o governo federal já montou um pacote bilionário que não tinha condições de fazer. E ele fez uma proposta da reforma da Previdência para que em 10 anos economizasse 500 bilhões. Ele, em 3 semanas e meio, arcou com uma despesa de 700 bilhões. Isso é só o início. Então já inclui os trabalhadores, seja ele taxistas, seja ele qual for trabalhador da área informal ou não. As empresas também foram beneficiadas. O município e o estado do Rio de Janeiro já vinha numa crise de 2015 e agora a gente vinha tentando organizar o município. Eu limpei o nome da prefeitura depois de 13 anos. Então a gente não tem condição, a gente também está aguardando a lei que está sendo votada em Brasília para que possa socorrer o estado do Rio, porque senão não paga folha, do Brasil inteiro, principalmente do Rio de Janeiro. Essa é uma situação difícil, volto a dizer, a prefeitura, ela ficou 14 anos, ia para 14 anos com o nome sujo, nós limpamos o nome da prefeitura, habilitado a receber recursos do governo federal. Eu tenho conseguido muitos recursos em Brasília, mas não será suficiente. Eu estou com 96% do comércio fechado. Basicamente, a nossa receita vai zerar. O ICMS vai ter uma queda de quase 50%. O FPM teve 25%, 45% de queda. É algo muito difícil. Então, as empresas tiveram socorro, os informais também. Agora a gente espera que o presidente Jair Bolsonaro, ele também socorra os municípios. Há uma proposta no Senado e na Câmara Federal de 180 bilhões para poder minimizar os impactos, porque senão nem o governador do estado paga folha. E você imagina, vai ser a quebradeira não só das empresas privadas, também das prefeituras no país inteiro. Talvez nós não vivemos uma crise como essa. Isso nunca aconteceu. A dívida pública era em torno de 130 bilhões, nessa brincadeira foi para 450 bilhões e é só o início. E, pelo visto, isso não vai passar tão cedo. Há uma expectativa de uma pandemia dessa durar 2 anos. Imaginem, olha que nós estamos num ano eleitoral, olha a situação difícil que a gente está vivendo. Olha, difícil mesmo. E especialistas apontam que o pico de contágio se dê entre os dias 6 e 15 de abril. O município está estruturado para esse possível surto? Olha, foi uma boa pergunta. Nenhum setor de saúde pública está preparado para um surto desse. Não é à toa que
Nova York vem demonstrando uma fragilidade para comprar ou qualquer outro tipo de equipamento. A China teve um problema e o Brasil está tendo, vocês devem estar acompanhando, o Brasil está tendo problema para comprar esses equipamentos. Então, montou somente para o Covid-19. Nós recebemos um recurso e estamos investindo na recuperação do polo de emergência, onde vai se transformar. A ideia é inaugurar isso agora dia 1º, no máximo dia 10 de maio, que seria o polo de emergência, e usar aquela estrutura do HCamp, que é a estrutura de campanha, só para o atendimento do Covid. Então, o que os especialistas estão dizendo? Vamos achatar essa curva para ganhar tempo, para que ou a gente consiga um remédio eficaz, ou a vacina, ou que as pessoas que forem precisar dos respiradores ou do Sistema Único de Saúde, ele possa ter qualidade, porque se todo mundo precisar, na mesma hora, de um respirador, por isso que as pessoas estão pedindo para ficar em casa. Não vai ter. Entendi. Então, aí mais e mais reforçando que cabe a gente fazer a nossa parte, né? É ficar em casa. Hoje não por isso tem que o isolamento vacina. social foi indicado nesse... Hoje não tem vacina, não tem remédio. O remédio, infelizmente, é duro, é o isolamento social. Infelizmente. Sim. Não tem jeito. E tem gente que quer enfrentar, Tati, a crise. Eu acho o seguinte, tem muita gente falando, olha, se eu tiver que morrer pelo coronavírus ou morrer de fome, lógico que as pessoas vão partir para disputa, para encarar o vírus, mas todo mundo inteiro, né, pessoas que desafiaram o vírus, como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Itália, tiveram uma grave situação de pessoas que estavam bem de saúde, porque não só atinge o idoso, não. O idoso é o que mais se atinge, ainda mais o grupo de jovens, crianças, todos. Depende como o vírus o seu corpo, o seu organismo vai absorver esse vírus e como seus anticorpos vão combatê-lo. Porque ninguém tem imunidade para ele. Por isso que é um vírus tão perigoso e não pode ser desafiado. Mas parece que as pessoas estão fazendo, elas estão pagando para ver. Eu, Mário, não pago não. Eu tenho minha mãe idosa, eu já tive câncer, tomo hoje tamoxifeno, minha imunidade não é aquelas coisas. Eu não quero pagar para ver não. Eu tô... Para quem tem idoso em casa, realmente é difícil. No meu caso, eu pego remédio de Volta Redonda. Eu pego tamoxifeno em Volta Redonda. Eu recebi uma ligação do INJA que vai ser entregue aqui na Secretaria de Barra, porque eu já estava preocupada como é que eu iria fazer para pegar esse medicamento. Aí minha mãe me ligou, eu vou lá buscar. Eu falei, não, a senhora pode ficar em casa, porque mesmo eu sendo do grupo de risco, eu tenho uma motinha, eu vou de moto, pego rapidinho e volto para casa. Então, assim, é difícil manter os idosos em casa, né? A minha mãe é uma pessoa, ela tem 80 anos, mas ela é muito ativa, sabe? De ir pra feira, de fazer as compras dela, de pagar as contas dela. Eu fico imaginando quanto ela deve estar sofrendo, mas eu prefiro ela sofrendo em casa do que eu ter ela comigo. Eu ligo pra ela, a gente e brigo mesmo com ela, porque é difícil, realmente é difícil manter. Eles são teimosos, muito sabe? teimosos. Dizem que não vão pegar, que são fortes. Sim, é porque também não viveu isso como a gente. Então não dá para desafiar. Não dá para encarar o desconhecido e o invisível. Eles sempre têm um chá, ela acha que o chá dela cura tudo. Não é fácil não. E é sério mesmo. Mas eu brigo muito com ela e assim, eu acho que é isso aí. Se for o caso de ter que falar um pouco mais firme, a gente fala, de botar um terror, a gente coloca. E assim, não é fácil realmente. Você vai ficando em casa, já não tem mais o que fazer, mas a gente vai se reinventando, vai tendo em mente que a nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. O restante a gente depois corre atrás. E assim, estamos todos nesse mesmo, não é nem no mesmo barco, estamos todos nessa tempestade, cada uma com o seu barco, não é verdade? Ninguém tá Eu não vejo meus pais há quase 30 dias, por responsabilidade. Nós estamos na linha de frente, nós não paramos de trabalhar,
e a gente continua fazendo o máximo para poder atravessar esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, sem grandes impactos. Mas eu quero aqui aproveitar o programa para dizer, é inevitável não ter mortes em Barra do Piraí. As pessoas só vão levar a sério quando começar a morrer um amigo, um vizinho, um parente, né, alguém da família, porque hoje o centro estava lotado. Eu não acredito que seja todo mundo fazendo trabalho essencial ou que não tinha outra maneira. Se não pode, chama um amigo, chama um vizinho, está todo mundo solidário nessa hora, até para fazer as compras. Tem alguns idosos na minha rua aqui, minha esposa colocou à disposição de fazer as compras, porque ela vai também. O risco de abater um jovem é muito pequeno. Quase 80%, 90% vai adquirir o vírus e não vai ter absolutamente nada. Vai ter como se fosse realmente uma gripe forte. Mas uma parcela, 5% dessas pessoas vão ser acometidas violentamente e letalmente. Então não dá para brincar. Tu vê, no dia de hoje morreram 144 pessoas. Começamos na escalada de morrer. Em 24 horas no Brasil morreu 144 pessoas. Eu fiz uma estimativa que até o final do dia 30 de abril nós vamos chegar a 100 mil casos. 5% vão morrer. Vai ter uma comoção nesse país, né? Já está morrendo pessoas, mas aí quando começar a morrer pessoas próximas da gente, porque já é muito triste ver pessoas saudáveis, fortes, que adquiriram o vírus e que perderam a luta porque tinha algum tipo de problema ou não tinham nada. O vírus é tão forte em algumas pessoas que eu vi atletas serem derrubados. Então não dá para brincar. O ideal agora é manter o isolamento para quê? Devem estar estudando isso, não quero saber quem foi, para ter uma vacina, para tirar essas pessoas da UTI o mais rápido possível, porque quantas pessoas não vão precisar da UTI, e como você colocou muito bem, não tem UTI, não tem CTI para todo mundo. Não tem sistema único de saúde no mundo que vai conseguir dar o suporte para tanta gente precisando na mesma hora. É muito sério, né? As pessoas têm que começar a levar isso com mais seriedade. Uma outra pergunta. O pedágio não está listado como serviço essencial e não liberou a tarifa. Por quê? Olha, o pedágio é uma concessão federal para que desse a gratuidade nesse período de pandemia, deveria partir da esfera do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu volto a dizer, a gente está até fazendo um trabalho, continua abrindo o caminho alternativo, que é ali em Dorândia, já estamos com alguns quilômetros já pronto, mas venceram na justiça e a gratuidade de 600 pessoas que tinham naquele trajeto Vargem Alegre, Dorândia, São José do Turvo, Califórnia, foi perdido nessa batalha que a gente travou aí na Justiça Federal. O bom é que quando eu reduzi a passagem de Califórnia, Vargem Alegre, Dorândia, São José do Turvo, Vargem Alegre, conta do pedágio, eles não realinharam os preços. Então, continua o mesmo preço. Então, esse que é o bem, se eu posso falar assim, de não ter feito... Eu, em 3 anos, pela primeira vez na história, a prefeitura não reajustou. E esse problema dos ônibus afetou também a todo mundo. Não tem passageiro, as empresas não estão conseguindo pagar os seus funcionários e está tendo empresa que não está cumprindo nem horário, nem mais agora o itinerário. Está faltando ônibus para tudo quanto é lado. Eu não sei aonde a gente vai chegar com essa situação toda. Por isso que eu torço para isso passar o mais rápido possível. Ele vai passar, né? Tomara. Sabemos que a nossa cidade tem um número alto de moradores que fazem parte do grupo de risco. E com isso, as chances de precisar de uma UTI são maiores. E também tem outras doenças que precisam ser tratadas, como o caso de infartos, AVCs, né, e etc. A cidade está se preparando para isso? Eu volto a repetir, nós estamos com
com 5. Eu comprei 9 Ferrari e 5 Fusquinha. O que significa isso? A gente conseguiu no mercado 7 respiradores que são uma Ferrari e 5 que salvam a vida da mesma forma. Então são 12 específicos por Covid-19. Mas não é suficiente. Tem um andar que a gente isolou só para o Covid-19. Eu pergunto para você, tem alguém internado hoje? Não. Graças a Deus, não temos nenhum paciente internado na Santa Casa, onde a gente montou essa estrutura. Só tem um remédio, o isolamento social, para que se uma parte da população precisar, ela tem que ser usada dentro de uma programação aonde a gente permita ele usar, porque geralmente está ficando muito tempo no respirador, quase 15 dias está ficando um paciente no respirador, e se a gente precisar internar 12 pacientes, 13, 14, não vai ter. Vamos ter que transferir para outros estados, para outros municípios, porque Barra ou qualquer outro município do Rio de Janeiro não tem. Mas nós montamos uma estrutura local, mínima, né? Real. Aí as pessoas podem estar perguntando, por que não monta uma estrutura de campanha no Campo do Royal? Primeiro que quem montou a estrutura de campanha no Volta Redonda foi a CSN, em parceria com a prefeitura. Então, recursos suficientes para manter aquilo lá. Fora que o orçamento de Volta Redonda é em torno de 1 bilhão. Nós não teríamos condições de montar uma estrutura de campanha, porque a gente já assumiu a prefeitura cheio de dívida, com 5 folhas de pagamento dos hospitais. Os hospitais estavam com 5 folhas de pagamento atrasado. Pode ser que a gente venha a ter problemas com o pagamento, mas até o momento está tudo em dia. Então significa que a gente não tem como estender mais, abrir mais braço, abrir braço e comprometer os demais serviços. Então a gente abriu o que pode, que são 12 equipamentos para tentar salvar a vida daqueles que precisarem. Por isso, o isolamento social, porque se precisar, a gente tem que precisar ao longo do ano para que cada um que necessitar use e saia o mais breve possível e tenha alta. Entendi, perfeito. E como tem sido o contato do senhor com esse cinturão que desejam fazer na região, com os prefeitos liderando esse isolamento? Há conversas entre essa liderança? Todas as conversas são feitas dessa forma que a gente está fazendo aqui. A gente faz teleconferência, há uma articulação da região sul fluminense com o governador. Eu agora, mais cedo, estava falando com o governador, com o secretário de saúde, nós temos um contato direto. Todos os decretos são discutidos antes, ele liberou algumas cidades, ele consultou os prefeitos. Então, existe essa linha direta, tanto com o governador, tanto com o secretário de saúde, tanto com os prefeitos. Essas barreiras sanitárias, principalmente de Volta Redonda, ela está sendo feita porque realmente os casos já passaram a ser casos comunitários. Os 2 pacientes nossos aqui, médicos, que foram contaminados em Volta Redonda, e de lá para cá contabilizou para Barra, mas eles foram contaminados em Volta Redonda. No segundo caso, também é uma profissional de saúde. Então, tipo assim, contato tem, articulação com o governador existe, com o secretário e com os prefeitos. Está todo mundo preocupado com 2 coisas. Primeiro, conter a pandemia, que ela possa ser achatada, e se alguém precisar do respirador, a gente consiga dar qualidade na ponta sem precisar transferir para a economia. Eu volto a dizer, se não tiver o socorro do governo federal, junto aos estados, junto às prefeituras, não só as empresas vão quebrar, todo mundo vai ter dificuldade de se manter investindo e atendendo o essencial. Imagina, se a gente não conseguir bancar os hospitais, vamos ter uma crise sem precedente. Algo que isso nunca aconteceu no nosso país. Então, existe toda uma articulação. Nesse momento, o governador está trabalhando, o secretário de saúde estão trabalhando e estão em contato com a gente. Assim, sobre as perguntas ali, né, do nosso esquema, nós já encerramos. Eu acho que nós perguntamos aí que a maioria aí tem dúvida. É claro que são muitas outras dúvidas. O pessoal que está aí participando aí
mandando perguntas. Óbvio que a gente não vai conseguir responder todo mundo, né? Porque são muitas perguntas. Mas eu acho que dentro do possível, o senhor respondeu de maneira clara. E assim, nessas conversas, o senhor tem mais ou menos uma ideia de quando essa quarentena termina? Olha, dia Esse 13, a isolamento gente social? prorroga. Já tem previsto alguma coisa? Tinha saído um pouco a internet, tá me ouvindo bem? Tô. Dia 13, nós vamos prorrogar o decreto até o dia 30. O governador de São Paulo decretou estado de calamidade pública, Rio de Janeiro decretou pública, nós decretamos estado de calamidade pública e o governador, tanto do Rio quanto de São Paulo, decretaram também a prorrogação de mais 15 dias. Eu acho que isso não vai parar tão cedo. Nós deve entrar em maio e isso não chegou ainda nem o mês de frio, que eu acredito que nós tínhamos uma vantagem nessa luta contra o vírus, que era um país tropical, diferente da Itália, completamente diferente da Itália, até se colocar a questão de habitantes por metro quadrado. Você sabe que a Itália é do tamanho do Maranhão, se eu não me engano, do Mato Grosso, do Maranhão, com 60 milhões de pessoas. O Brasil é um continente com 220 milhões de pessoas. Então eu tinha essa vantagem e essa convicção que nós íamos superar o vírus mais rápido. Mas as estatísticas, né, os estudos mostram que não dá para desafiar, porque o vírus ele se transforma, ele vai se adaptando a cada local, há mutações. E eu não consigo te dar previsão. Eu espero que isso passe o mais rápido possível, porque se empresas estão quebrando, se os Estados Unidos, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que fez talvez o maior pacote de transferências de renda do mundo, eles conseguiram sair em 3 semanas e meia de 268 mil desempregados para 10 milhões de desempregados. Imagina como vai ser a quebradeira no país. A gente não tinha nem conseguido sair da crise de 2015 com 13 milhões de desempregados. Numa situação dessa, que não tem precedente, eu estou vendo empresários mandar embora, pessoas que tinham o direito de manter o seu funcionário, porque o governo deu permissão de, até certos valores, ele pagar uma parte, o empresário pagar outra, mas ninguém aguenta, ninguém tem reserva. Vou dar um exemplo, nem empresa, nem um cidadão normal. 6% da população brasileira tem uma reserva, 6% da população brasileira. Os demais trabalham para colocar o seu sustento dentro de casa. Imagina se ele tiver que ficar dentro de casa. Vai ter empresa que não vai aguentar. As prefeituras, mesmo no Brasil, já tinham dificuldade. Se elas vivem de imposto, imagina. Nós vamos ter que reduzir tudo. Eu já comecei a cortar investimentos não, eu comecei a cortar. Eu já estava administrando nos últimos 3 anos com austeridade. Pode ver que a minha folha ela custa 5 milhões e 200. Quando eu assumi a prefeitura, a folha custava 7 milhões e 900. Então eu só consegui fazer o que nós fizemos em 3 anos porque houve austeridade. Estou vendo que agora vou ter que tomar outras medidas, porque se não tiver o socorro do governo federal, a situação vai ficar muito pior. Aí não é isso que a gente quer, né? A gente quer que isso passe logo, que melhore. E queria te agradecer, né, por ter aceito esse convite, né, por estar falando com a gente, ter se disponibilizado aí nesse momento aí de isolamento social. Tá vindo trazer informação pra gente aí, informação correta. Muito Eu que obrigada. agradeço. Tem alguma consideração final a falar? Vou aproveitar a audiência do seu programa, primeiro para agradecer a população de Barra do Piraí pelo carinho, pela confiança. A pandemia não foi Tem políticos que estão sobressaindo na pandemia, na desgraça dos outros. Eu estou vendo o governador de São Paulo fazer política no momento que não se deve fazer política. Não deve fazer política. É um momento de união, é um momento de estender a mão, é um momento de lutar contra o invisível. Então, eu sinceramente peguei um momento muito difícil, o mais difícil do meu mandato.
volto a dizer, nem no início do mandato, quando a gente não tinha nada, era que ninguém queria vender para a prefeitura, que o nome estava sujo, com folha atrasada, eu considero esse momento muito pior. Então eu espero que a gente consiga superar o mais rápido possível, pedir aí aos meus adversários políticos que deixem passar esse momento de guerra, que a gente está travando uma guerra contra o invisível, e deixar essa briga partidária para o momento adequado. Vamos respeitar as pessoas, vamos conscientizar, porque eu vou começar agora uma campanha de ficar em casa. As pessoas precisam entender. Eu ia dar alguns dados aqui, mas poderiam assustar as pessoas. E a ação com o prefeito é tranquilizar. Mas isso tem limite. Eu tenho dados duros, mas que a gente vai precisar usar. E volto a dizer, a população não tem noção do que pode acontecer no município de Barra do Piraí. Estatisticamente falando, se não tivermos isolamento social adequado para a cidade de Barra do Piraí, que tem muitos idosos, são muitos idosos, a gente está fazendo a vacinação em casa de centenas de idosos, já foram mais de 8 mil pessoas vacinadas, 8 mil idosos e profissionais da saúde. A gente vai ter um número, se for na mesma proporção de cidades com a mesma população de Barra do Piraí, de mais de 300 mortos em Barra do Piraí. Imagina. Nossa. Parece um filme de terror. E as pessoas não estão levando a sério. Verdade. Então é um momento, volto a dizer, de calma, de tranquilidade. Eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar em coronavírus, de Covid-19, ninguém aguenta mais ligar a televisão, é chato. Está todo mundo já orientado. Você sabe que o problema hoje das pessoas, da contaminação, muitas vezes o assintomático, que não sente nada e acaba transmitindo. Use a máscara se for na rua. Nós estamos fazendo o teste somente em pessoas que estão graves ou nos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Que eu aproveito aqui para agradecer a todos eles que estão indo na casa das pessoas fazer a vacina, que estão na Santa Casa, na Maria de Nazaré, na Cruz Vermelha. Você sabe que na Cruz Vermelha tem pessoas já extremamente debilitadas. E você deve ter visto em São Paulo que de uma única tacada morreu 80 idosos. Num hospital parecido, num descuido que generalizou que num único dia morreu mais de 80 idosos. A gente tem que preservar a Cruz Vermelha de Barra do Piraí. É um local altamente sensível e eles redobraram. Eu queria aqui parabenizar todo o trabalho que está sendo feito lá para que os cuidados com os idosos que já estão acamados, que estão em tratamentos prolongados, às vezes de doença, em câncer terminal. Imagina pegar um vírus como esse. Não dura muito tempo. Então é isso. Falando de Barra, me colocar à disposição. Eu tento fazer poucas lives, porque toda vez que a gente entra ao vivo é para dar notícia triste, todo mundo pedindo que ao vivo todo dia, toda hora. Pessoal, eu preciso ficar transformando isso tudo num... Eu não posso transformar isso tudo em mídia e ficar sem ter necessidade. Volto a dizer, nós estamos preparados para enfrentar essa crise se a população colaborar. Esse é o meu recado. Colabore, vamos torcer para achatar essa curva para que alguém no mundo possa ter a vacina ou algum medicamento. Eu sei que tem alguns que estão sendo testados, ou algum medicamento que faça o paciente sair mais rápido, não os 13, 15 dias da UTI, sair com 3, 4 dias. Tem casos que aconteceram em Nova York e em São Paulo com a cloroquina, entre uma mistura de antibióticos, e já estamos recomendando aqui em Barra do Piraí aos nossos profissionais de saúde. Lógico que o paciente vai ter que assinar um termo. Nós temos cloroquina, nós temos esses coquetéis que estão sendo feitos no país, mas só será administrado com a orientação médica e em casos que a gente perceber que, mesmo sem a confirmação do Covid-19, seja um caso
que esteja bastante grave, né? Porque, volto a dizer, tem aí uma reação, não é para tomar esse medicamento sem a orientação. Tem gente que está indo na farmácia comprar um medicamento como esse. Não é por aí. Então é isso. Muito Para te você disse, né? Para agradecer, ficar certo. agradecer a você, aproveitar aí que a semana, Tá. amanhã é a nossa sexta-feira santa, né? Domingo é dia de Páscoa. Não é Páscoa, domingo? Vai ser uma Páscoa bem caseira, né? Com ovo. Você gosta de ovo de Páscoa? Vai. Eu tô de Gosto. dieta, eu tô tentando manter a dieta. Tá difícil manter a dieta, porque essa quarentena a gente vai sair o dobro do que entrou. Como manter dieta, Mário? A gente já tá privando de tanta coisa. Vamos pelo menos comer, Meu gente. Deus do céu. Mas Não. é uma tentação, né? É uma tentação. Ovo, bis. Cheguei aqui, tinha bis. Ovo, eu falei, meu Deus. Já imaginei como é que vai ser o final de Minha semana. geladeira tem bis e ovo de Páscoa eu não sei como é que eu vou fazer, porque igual assim, eu realmente não tô indo nas ruas, né? Mas tem delivery, Não sei tem se esse delivery. ano vai ter ovo, não. Vai ser com meu filho, A delivery, Cacau Show vai abrir Já delivery, conversei, demais tá? outros profissionais que trabalham com esse tipo de produto vão atender nas casas. Está todo mundo se preparando para fazer ou o drive-thru ou o delivery. Parar na porta, pegar e ir embora. Ah, legal, legal. Então, se for, meu ovo então tá garantido. Se não for, não vou nem arriscar, não. E que a população também, né, faça o mesmo, não se arrisquem. A nossa vida é a coisa que a gente tem de mais importante. E te agradecer muito, tá? Por você ter disponibilizado seu tempo, de estar aqui atendendo a gente. E um abraço aí na família. Obrigado. Tá? Fica com Deus, que Deus possa guiar esse Deus. Para o final, Eu que imagino. talvez seja uma pergunta da que a gente está vendo passar as perguntas aqui. O pessoal está perguntando sobre o polo de emergência. Nós vamos inaugurar dia 10 de maio. Inaugurar o polo de emergência no dia 10 de maio, para que a população possa voltar a ser atendida lá aonde era antes, mas com uma estrutura de primeiro mundo, onde a gente possa combater as bactérias, porque lá era um antro de bactéria. Eu vi uma pergunta dessa aí. A gente tem a estimativa que dia 10 de maio, dia das mães, né? Ninguém vai poder ver a mãe. Vai ser a mãe só se for dessa forma que a gente está falando aqui. Ó. Vai ver a mamãe por videoconferência. Sim. Isso aí. Muito obrigado aí. Deixa um abraço a todos. Mas então, também, um abraço na é uma família. boa notícia A todo aí pra mundo que gente. está nos vendo aí. São quase Tá bom, 148 pessoas aí nos assistindo. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Me coloco à disposição. Vamos manter a calma, a tranquilidade e fica em casa quem puder. Quem não puder, né, tenha os cuidados redobrados. Frase final. Não pode ficar em casa? Não tem condição de comprar às vezes o cara não tem R$3, R$4 para comprar uma máscara. Mas tem condição de fazer uma máscara. Tem algumas dicas aí na internet que a pessoa consegue fazer uma máscara de pano, né, que consegue lavar, usar várias vezes, que não sai R$2, R$3. Às vezes sempre tem alguém com uma máquina de... Se você tem pessoas nos assistindo, um idoso como a sua mãe, que tem 80 anos, se ela fizer aí, ser muito teimosa, tiver que sair, porque realmente é difícil deixar eles em casa, use a máscara, use o que for necessário, não desafie esse vírus tão letal que tem aí ceifado a vida do mundo afora. Muito obrigado. Eu que agradeço, e com esse recadinho então a gente encerra, tá bom, Mário? Tá, Boa muito noite pra obrigado. você, um abraço, tudo bom, tá? Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchauzinho. Obrigado. Tá. Eu que agradeço. E aí, galera, queria agradecer a todo mundo aí que participou, né? Terminamos aí nosso bate-papo com o prefeito. Obrigada a todo mundo aí que esteve com a gente. E lembrando que nosso bate-papo vai ficar salvo lá nos stories, tá? Para quem perdeu, quiser dar uma olhadinha, tá bom? Vocês fiquem com Deus, todo mundo. E vamos ter força, fé que isso vai passar, tá bom? Aquele abraço para vocês. Excelente noite para vocês. Tchauzinho.